Olá, boa noite. Sejam bem-vindos novamente al espacio do Camino do Encontro. Hoy vamos a tener el privilegio de tener a la señora Carola Matarazzo, que ya la tuvimos en otras oportunidades hablando de filantropía y el tercer sector. Y yo achei que era un tema tan pertinente para este momento, nuevamente traerlo al camino, traerlo a nuestra audiencia y escuchar a una persona que sabe mucho, que entiende mucho y que tiene un olhar mucho desde dentro do que significa a filantropía dentro de nuestro país y de nuestra sociedad en este momento tan especial que estamos viviendo como brasileños. Vamos a convidar a Carola. Carola, ya te estoy convidando. Qué placer tenerte aquí. Dejamos que todos vayan entrando. Hoy va a ser una live más que inspiradora con esta mujer. Carola, te mandé o convite. Vamos a mandar nuevamente. Carola. Pronto. Oi, Paula. Oi, Rivia. Oi, María Lúcia. Un placer tenerlas aquí hoy nuevamente en el espacio do Camino do Encontro. Carola, te mandamos o convite. Carola, estamos aquí mandándote el recado. Vos está online. Carola no está consiguiendo participar. No sé por qué, Carola. Hola, Paula. Hola, María Fernanda. Qué extraño que Carola no puede entrar. Vamos de nuevo. Carola. Carola, te mandé nuevamente o convite. Ahí está. Hoy ya te mandé o convite, Carola. Es só aceitar. Hola, Tati. Hola, Ani. Boa noite. Qué placer tenerlas aquí. Te voy a mandar nuevamente, Carola. Convidar a... No, perdón. Un minutinho, Carola. Ahí. Te mandé, Carola, te mandé 3 convites. Hola! Estava Não, na verdade, difícil hoje entrar. passaram, eu não tinha Tudo visto, bem? desculpa. Tudo bom? Bem, e Hola! você? Tudo bem? Tudo bem? Como sempre, a primeira coisa, muito obrigada por você generosamente ceder 1 hora de tu agenda e de teu tempo para estar aqui no Camino. Ya te recibí el año pasado no mes da mulher, en un momento que estábamos nuevamente de lockdown en marzo del 2021, donde voltamos a hablar la necesidad do apoyo de la sociedad a aquellas personas que más estaban precisando. Y hoy gostaria, Carola, trazer a primera cosa para nuestra audiencia, ¿cuál es la diferencia entre filantropía y tercer sector? Que yo acho que es una cosa que muchas veces las personas no comprenden, no saben, y a partir de ahí vamos a comenzar a entrar en una serie de preguntas que yo te mandé, porque eso nos va a ayudar a poder aprofundar en el tema del cual vos diría que hoy las mujeres 50 más es la más capacitada para hablar no Brasil. Não. Sobre filantropía. Sí, vos es muy low profile, muy discreta, mas na verdad, Carola, esa es la realidad. Y vos tiene un gran compromiso con Brasil en geral. Mas primero gostaria que explicaras qué es a filantropía y qué es o terceiro sector, para que o público comece a compreender. Primeiro, muito obrigada pelo convite mais uma vez, e eu tenho que contar para todo mundo que está nos escutando
que a Maria Laura foi um presente na minha vida e que nós ficamos amigas na pandemia, virtualmente, e que nos encontramos pela primeira vez recentemente para almoçar e parecia que nós éramos grandes amigas de muitos anos e trocamos muito. É um prazer estar aqui no Caminhos. Obrigado pelos elogios, mas eu acho que temos muitas mulheres que representam hoje o terceiro setor, principalmente mulheres maduras que começaram lá atrás e que hoje estão aqui. Agora virou moda trabalhar no terceiro setor. Quando a gente começou lá atrás, eu acho que éramos um bando de doidas, loucas, querendo ver mudanças no Brasil. Vamos começar pelos conceitos, então. Terceiro setor, como é sabido, a gente tem 3 setores. Um que é o governo, o segundo que são as empresas, as indústrias, os negócios, e o terceiro são todos aqueles, é o setor que congrega todas as organizações sociais, todas as organizações não governamentais, como chamadas, né? Como hoje são as ONGs, como hoje a gente chama que são as OSCs, que são as organizações da sociedade civil. Porque a gente não fala que o governo é do governo, né? Que o primeiro setor é do governo. Então, a gente não tem por que falar que nós somos não do governo. Nós somos organizações da sociedade civil. São organizações sem fins lucrativos que englobam as organizações, as fundações, os institutos, todos aqueles que trabalham para as mudanças sociais que o Brasil precisa sem fins lucrativos. Então, essa é a grande diferenciação. E eu acho que cabe aqui também a gente falar da diferença entre caridade e filantropia, que, na verdade, nenhuma das duas, as duas são relevantes e nenhuma anula a outra, né? São só conceitos um pouco diferentes, porque a caridade, para além de um valor moral, para além de ter aí suas raízes em religiões, na espiritualidade e numa forma de estar no mundo, a caridade é vista como aquelas doações, né, caritativas que se concentram principalmente em resolver problemas causados, sofrimentos causados ou dores causadas por problemas sociais, né? Então, tem aí desde desigualdade social, quando a gente doa um prato de comida, quando a gente doa uma cesta básica, quando numa catástrofe a gente doa respiradores ou roupas para Petrópolis. Isso são formas de caridade. A gente está doando para resolver um problema ou trabalhando para resolver um problema que foi causado, uma dor que foi causada por um problema social. A filantropia se concentra em ajudar a eliminar os problemas sociais. Então, a motivação é outra, né? Quando a gente fala em filantropia, a gente está olhando para problemas, às vezes, sistêmicos de uma sociedade. A gente está falando para o que causou aqueles problemas. Então, quando a gente vê, por exemplo, habitações populares com esgoto a céu aberto, faltou saneamento. Então, a gente vai trabalhar com saneamento, que é diferente de dar uma cesta básica. Não menos relevante, os dois são absolutamente relevantes e absolutamente necessários no mundo e principalmente no Brasil. Carola, si hoy tuviéramos que analizar cuáles son los problemas sistémicos de Brasil hoy, y tuvieras que rankear, Eu com acho mais urgente ou menos urgente. Eu não saberia te responder essa pergunta, Maria Laura, pelo seguinte: um problema puxa o outro no Brasil, né? Eu hoje, por acaso, estava conversando sobre isso e eu acho que eu diria que um dos grandes problemas que a gente tem é nós, sociedade civil, não encararmos o maior problema, que é estarmos fortalecidos para garantir uma democracia sólida. Uma democracia sólida e forte, onde as instituições são fortes e exercem o seu papel, só é garantida com uma sociedade civil forte. E uma sociedade civil forte precisa que todos nós estejamos engajados em, primeiro, conhecer, segundo, nos conscientizarmos e, terceiro, trabalharmos por causas, a sermos ativistas, seja do tamanho que for, pelas coisas que nos são caras, para termos uma sociedade
mais igualitária. Quer dizer, hoje, para mim, Carola, sem dúvida nenhuma, o que mais me deixa desesperada é o nível de desigualdade social. Quer dizer, temos aí uma desigualdade no Brasil crescente e que traz problemas decorrentes da desigualdade, começando pela falta da educação, que não é igualitária, né? Nós partimos de lugares muito diferentes, né? Nós não temos as mesmas oportunidades, então, de largada, tem aí algumas milhões de pessoas que saem de lugares muito defasados, né? E isso nos traz uma sociedade muito resiliente, mas pouco madura, pouco consciente do seu dever, né? E aí a falta de educação e essa desigualdade crescente, a gente vê aí todos os problemas decorrentes da desigualdade, que é falta de inclusão produtiva, falta de emprego, falta de renda, falta de habitação e todas as faltas que a gente conhece. Mas eu acho que a gente traz também um pano de fundo importante que a gente tem que falar quando a gente fala de oportunidade. Quer dizer, nós hoje somos absolutamente privilegiados na oportunidade que tivemos e imagino que muitas das mulheres que acompanham o caminho do encontro também. E esse lugar de privilégio foi uma dádiva que nos foi dado para muitas, né? Para muitas foi, sem dúvida nenhuma, algo alcançado. Mas para uma classe detentora de muito patrimônio, detentora de muito conhecimento, que teve muita oportunidade de estudo, essa foi uma dádiva que foi dada como uma grande oportunidade. Como a gente fala, foi a loteria do útero, porque a gente nasceu aqui e não no morro, né? E nós temos que, sem dúvida nenhuma, olhar para isso com muita maturidade e entender que nós temos como pano de fundo não uma dívida a ser paga, mas uma responsabilidade em olhar para os mais vulneráveis, para os excluídos, para todo esse problema que a gente vive hoje de raça, gênero e todo esse assunto que por muitas vezes as pessoas acham que isso não tem nada a ver, mas tem sim, a gente tem uma população preta enorme no Brasil, que é 90% vulnerável e que não tem a oportunidade. E nós temos sim aí uma obrigação de olhar para isso e tentar da melhor forma possível lutar para que eles possam ter os mesmos direitos, para a gente poder ter uma nação mais igualitária e uma sociedade mais robusta, onde todos nós possamos estar inclusos. O sea, Carola, yo siempre cuento la historia, cuando vos entras en el Museo Afro-Brasilero, en el segundo andar hay una parte de un texto de Fernando Henrique como sociólogo, escrita en la pared, en donde él explica que hasta que Brasil no entienda su origen, hasta que no interprete lo que fue la escravidão dentro del país, o que acontece con esa raza preta que no se integra, con esa desigualdad socioeconómica, el círculo se repite de otra forma. Entonces, yo acho que, para mí, de todo lo que te escuché hablar, yo acho que hay una cosa muy importante, y claramente por eso te estoy trayendo hoy, y es concientizar la democracia. Yo no soy brasilera, mas yo vengo de un país en donde también fue muy difícil concientizar a democracia, y yo acho que eso dá una visión completamente diferente, desde os gobernadores que você escolhe, desde la responsabilidad que você tiene social, porque en realidad para nos debería ser una conquista nuestra democracia. Para nos costó mucho, Carola. Y somos democracias muy jóvenes, que muchas cosas estamos aprendiendo y que muchas veces lo que nos olhamos es al corto plazo y no al largo plazo. Cuando você estuvo la primera vez el año pasado, você falou, María Laura, no estamos proyectando al 2030. Y cuando você me dijo 2030, dije, nossa, qué longe. Porque a veces la necesidad económica para muchos faz con que você esté pensando no día a día. Entonces es muy difícil proyectar a largo plazo. Mas para aquellas que tenemos la posibilidad de haber tenido la lotería do útero, como se fala, mulheres, hombres, nossos filhos, eu acho que poder proyectar y poder hacer a prevención debería ser o desafío. Te voy a traer un ejemplo.
Quando nós almoçamos juntas, você me contactou com Luciana Temer. Quando eu falei com Luciana Temer, as duas coincidíamos em uma coisa. Você sabe que eu faço parte da violência doméstica de justiceiras. Eu le dizia, Luciana, mas essa não é a solução, porque esse é o final do túnel. Essa pessoa que sofre a violência na vida adulta é porque tuvo na infância algum vínculo de amor e violência que la deixou marcada. Muitas vezes nós resolvemos o problema na emergência e não há essa planificação a longo prazo. Eu acho que o grande desafio de lo que vocês estão fazendo hoje é por que não nos organizamos para planificar por los próximos 10 anos. E às vezes não depende do governo de turno, Carola. Depende de um projeto país que cada cidadão deveria ter como obrigação ou como compromisso. Porque de nada sirve fazer uma coisa oportunista. Você tem filhos, correto? 3. Eu tenho 3. Que país você quer? Você hoje tem um neto. Em que sociedade você quer que ele se manifeste? Como seria a convivência, a igualdade, a desigualdade? Então, eu acho que uno tem que pensar mais em que projeto temos em comum, que é o que uno vai fazer e que responsabilidade vai tomar, mas não desde a caridade. Eu acho que isso é um exemplo muito importante. Caridade é uma coisa momentânea, é do momento. E nós o que estamos querendo trazer hoje é um conceito a longo prazo. E é difícil incorporar esse conceito dentro da sociedade, Carola. Eu acho Então, por que não... cabe aí Sim. na sua fala, Maria Laura, alguns pontos. Quer dizer, hoje nós estamos numa sociedade, num país, que nós precisamos da caridade e nós precisamos da filantropia e nós precisamos, sim, estarmos organizados para olhar o futuro em conteúdos programáticos de governo. Né? Então, quando a gente fala em fortalecimento da democracia como responsabilidade da sociedade civil, e não dizendo que é de um partido, de uma pessoa ou de um governo, a gente está falando que nós precisamos olhar para essa sociedade civil e, enquanto indivíduos, exatamente o que você me perguntou, que país eu quero para os meus filhos, para o meu neto e para a minha velhice, né? Quais são as minhas escolhas singulares que afetam o coletivo? Quais são as minhas escolhas enquanto empresário que afetarão a minha empresa, que afetarão os consumidores e os seus funcionários e toda a cadeia produtiva? Nós estamos falando aqui de escolhas, né? E as escolhas singulares que afetam o coletivo. Estamos falando de sermos seres políticos enquanto fazemos as escolhas por pensarmos no coletivo. E isso passa por olhar para as escolhas que a gente faz democráticas, né? Quando a gente tem direito ao voto, não de pessoas, mas de conteúdos programáticos. Né? A gente sabe que a filantropia é uma ferramenta que pode agilizar, articular, mobilizar outros recursos para resolver alguns problemas ou para ajudar alguns modelos de solução que podem amanhã virar políticas públicas. Mas ninguém é ingênuo em acreditar que 220 milhões de pessoas hoje, 200 milhões de pessoas estão em condições caóticas de vida e que filantropia vai resolver. A gente só vai ter essa solução com políticas públicas, mas hoje nada é excludente. A caridade é necessária, a filantropia é necessária, as políticas públicas são necessárias e a nossa conscientização enquanto sociedade civil para podermos fazer boas escolhas, desde do desperdício de comida até a que voto a gente vai botar na urna, é de responsabilidade individual. E nós não podemos nos furtar disso. Não podemos de forma nenhuma. Carola, ¿você não acha que hay una grande dificultad de asumir esa responsabilidad? Porque cuando escolho isto y deixo aquilo. Y en lo que eu escolhi, hay una responsabilidad. Y yo acho que hay mucha dificultad de asumir que con mi escolha estoy siendo responsable no solo de mí, de mi núcleo familiar, como de mi lugar como ciudadano dentro de la sociedad.
falta muito como educação cívica das pessoas. Todo mundo olha muito o seu metro quadrado, o seu umbigo, sua realidade, sem pensar no outro. E eu te pergunto, Carola, será que estamos en un año de campañas políticas, escuchar qué tiene cada partido político para estos grandes desafíos no debería ser la mayor preocupación? Porque una cosa lleva a la otra. Porque no solo es un mercado financiero, no solo es que entró capital de fora, no solo es las empresas públicas, es un conjunto como un todo. É uma engrenagem. Porque se não tiver bom para todos, não estará bom para alguns. Porque nós já andamos em carros blindados, já estamos envidraçados, já estamos emurados, já estamos vítimas dos algoritmos, nós já estamos nisso tudo. Então, como a gente olha para isso tudo e pensa maior? Tem uma coisa, Maria Laura, que é um exercício que eu tenho feito, é de olhar também um pouco para a história. Porque a gente olha para frente e pensa que mundo a gente quer estar, né? Mas eu acho que para a gente poder fazer essa escolha, a gente tem que resgatar um pouco da história para não perder alguns fatos muito sérios. Quando a gente começou a falar em terceiro setor, o terceiro setor é muito jovem no Brasil. Ele existe, as organizações sociais existem há muito tempo, começou com as Santas Casas de Misericórdia lá atrás, quase junto com o descobrimento, era algo que vinha das congregações religiosas, e já tinham organizações, até como a que eu trabalhei, a Liga Solidária, que vai fazer 100 anos. Mas quando a gente pensa um setor mais robusto, enquanto legislações que regem tal, é depois da Constituição Cidadã de 88. Então, a gente teve a ditadura como um grande marco, né, onde todos os direitos, nós perdemos todos os direitos. Começaram os movimentos sociais, até pelas comunidades eclesiais de base e tantos outros, começaram os movimentos sociais, onde os direitos sociais, onde os direitos humanos começaram a ser amplamente resgatados e batalhados por esse resgate, até que a gente chegou finalmente numa Constituição em 88, uma Constituição democrática, onde a gente conseguiu resgatar alguns dos direitos. Não é o melhor mundo, mas é o que cabia naquela hora. E dali para frente, as organizações sociais começaram a pururucar até como uma resposta de uma demanda da falta de políticas públicas. Então, o setor começou a tomar espaços mobilizado pela sociedade civil porque via o tamanho da necessidade. Dali para frente, o setor começou a ficar mais robusto, mas a legislação que rege algumas das parcerias, por exemplo, com parcerias público-privadas, tem 5, 6 anos. É uma legislação muito jovem. Então, é um setor muito jovem e que, por muitas vezes, é confundido tanto por alguns governos, com alguns governos, como pela sociedade civil, querendo tomar conta, por exemplo, de coisas que o governo não conta de fazer. Não, o terceiro setor trabalha em conjunto com os outros. E, obviamente, que ele veio para suplantar deficiências de políticas públicas. Mas o nosso maior ideal é quando a gente possa mudar e fazer ativismo de outras causas que não sejam necessidades básicas, como a gente faz hoje. Por conta também de algumas organizações que surgiram e que tiveram corrupções, desvios de recurso e tiveram uma má conduta, ficou um setor também que, por muitas vezes, é rechaçado e mal visto. Só que eu posso lhe garantir, hoje são 820 mil organizações do país. Menos de 5% delas tiveram algum problema grave. As outras estão aí trabalhando loucamente na ponta para trazer dignidade para essas pessoas, para essas famílias, para essas comunidades, batalhando por causas que muitas vezes a gente nem acredita que existem, como feminicídio no Maranhão, como tantas causas que a gente estão fora do nosso escopo de consciência. Então, assim, o que eu acredito também é que quando a gente olha para frente, a gente tem que olhar das conquistas que a gente teve para trás. E se as nossas escolhas vão estar pautadas nessas conquistas, porque perder estas conquistas é voltar para trás mais quantos anos? Quer dizer, cada vez que a gente traz uma escolha que não é pensando no coletivo, a gente está
voltando atrás. Invol- Então, a escolha individual, a escolha coletiva, a escolha empresarial, a escolha política tem reverbera numa população enquanto um todo. E nós somos os indivíduos políticos que estamos numa sociedade que precisamos fazer diferente todos os dias para poder mudar essa roda. ¿Sabes una cosa, Carola? Cuando uno fala de cosas diferentes, você puede Lógico, comenzar de las cosas pequeñas, desde cómo você tenha a sua empregada registrada na sua casa, como você respeta, como você paga a hora você já está extra. parando um grande serviço. Consumindo produtos que têm uma origem fidedigna, olhando para empresas que estão fazendo o seu trabalho de forma absolutamente respeitando o meio ambiente, seus funcionários e tudo, dando bom dia para o seu porteiro, porque não é porque ele é porteiro que ele é menos ou mais, quer dizer, a cultura da gentileza, porque eu até estava falando. Congelou. Outro dia eu estava conversando, Maria Agora Laura, voltou. que a palavra da moda é empatia, né? E para mim, empatia é pouco. Porque me colocar só no lugar do outro é o mínimo que eu posso fazer. Eu preciso evoluir para simpatia. E para mim, a simpatia hoje deveria ser a empatia do passado. Porque só me colocar no lugar do outro, eu não vou mudar essa roda. Eu preciso já ter me colocado no lugar do outro, já ter visto a diferença que a gente tem no país e no mundo e criar simpatia pelos problemas que eu estou encarando para poder fazer uma mudança real na social. Y te voy a decir algo, y voy a voltar a falar lo mismo. Si cada uno comienza dentro de su círculo más cercano a observar, porque a veces las personas hacen las cosas casi que automáticamente, Carola. Ahora, yo voy a parar y voy a observar. Lo que estoy haciendo es cierto, es correcto, es el tipo de lo que yo quiero construir, mejorar. ¿O será que ese jeitinho, esa viveza muchas veces também não prejudica a construção do coletivo? E que é o que eu estou mostrando a meus filhos? Ai, bueno, que eu encontrei um jeitinho, que se pode ir por aí, por aí. Eles el día de mañana van a ser ejecutivos, médicos, van a estar frente a empresas. Y eles aprendieron dentro de casa ese modelo. Entonces nós tenemos un compromiso que a veces las personas se imaginan una cosa muy macro, muy grande. E eu acho que é tudo o contrário, Carola. Tem que começar desde o pequeno hacia o mais grande. Hoje, Maria Laura, na situação que nós estamos, é o grande, é o pequeno, é a empatia, é a simpatia, é a caridade, é a filantropia, é o voto certo. Precisamos de tudo. Mas como as pessoas ficam muito aflitas com esse macro quadro e se paralisam, então que cada uma pegue pelo menos o seu pedaço. Agora, quando você traz a sua fala, a gente vê também, né, Maria Laura, coisas muito simples. A gente está falando aqui de uma escala de valores, né? De quais valores a gente está falando? De qual sociedade que a gente quer? De quais evoluções que a gente quer, né? E de pensamentos um pouquinho mais profundos, quer dizer, progresso econômico, um PIB maior para um país, significa que a gente está conseguindo fazer um progresso social, um desenvolvimento social para um país? Será que isso não está um pouco desnivelado? E para isso, todos nós que somos, de alguma forma, influenciadores de opinião, detentores de capital, precisaremos abrir mão de algum privilégio. Esta, para mim, é a minha maior frase, é o meu mantra. Não estou dizendo que sou a favor de nada que radical, não gosto de nada radical, mas o presidente da Ford Foundation é, para mim, um grande mestre. E ele tem essa frase, ele fala, olha, ele é um homem negro, homossexual, virou presidente da Ford Foundation, ele chama Darren Walker, quem estiver ouvindo e quiser googá-lo e ouvir o que ele fala depois, ele é um mestre, e ele fala, não existe possibilidade do mundo conseguir sobreviver se todos nós que temos subsistência não abrirmos mão de algum privilégio. Porque, se você olhar o Brasil hoje, a gente tem 52 milhões de pessoas que estão passando fome. E nesse passando fome, a gente tem espectros.
a gente está falando de 20 milhões que não está fazendo nenhuma refeição por dia. Isso é 10% da população brasileira. Eu não posso dormir com isso, Maria Laura. Então, antes de eu me servir, jogar o meu prato no lixo e fazer o desperdício, eu tenho que pensar isso. São atitudes pequenas. Se eu diminuir o desperdício, eu posso, quem sabe, resolver o problema da fome no Brasil. Foi feito um estudo que vê isso. Então, assim, são pequenas atitudes e pequenos valores que a gente tem que resgatar, até por respeito por quem está passando essa situação. Porque algumas das nossas escolhas agravam esta situação. Mesmo sem a gente perceber, mesmo Totalmente. sem a gente ter consciência. Só que não dá mais para a gente não ter consciência. Não dá mais para a gente fingir que a gente não sabe. A gente viu na pandemia. Total. Mas sabes uma coisa, eu fico tão desilusionada, Carola, porque eu pensei que a pandemia ia deixar uma mudança maior, sabes? E eu vejo que há algumas coisas que não mudaram e que as pessoas não aproveitaram a oportunidade para fazer essa acomodação de valores, de prioridades, de necessidades. Mas, por que não utilizar todas as fontes que temos? Hoje temos redes sociais, hoje temos grupos de pertenência, grupos de transmissão. Por que não aproveitar para trazer a qualidade do conteúdo, a qualidade da informação, para que as pessoas não possam dizer que faltó estar informadas? Ese es un súper desafío mío, Carola, aquí, con estas 18.900 seguidoras, con las 6.000 de Facebook. Perfecto, vamos a traer la información para que você não tenha o pretexto de dizer eu não entendia, eu não sabia, Mas, Maria eu não Laura, sabia eu acho onde. que tem um fator que eu tenho visto nas vários espaços que eu converso, que eu frequento, que é o cansaço. É o cansaço da informação, é o cansaço da escolha, é o cansaço de ter que ser responsável por mais alguma coisa. Só que eu também tenho dito que a gente não tem o direito a esse cansaço. Porque a informação, a gente pode muito bem ver qual que a gente quer. Nós não somos obrigadas a estar conectadas 24 horas por dia, e muito menos de estar à frente de todos os assuntos. Vem de novo a questão das escolhas. E a gente não tem o direito de estar cansado da miséria alheia. A gente não tem o direito de morar num país onde tem os números que a gente tem e achar que esse problema não é nosso. Quem tem essa postura para mim hoje não entendeu os problemas e não tem empatia, e não tem resiliência, e não tem também um mínimo nível de consciência social, e que para mim me remete a uma crise de valores tremenda. Então, assim, eu acho que todos são muito pacotes muito grandes, né, Maria Laura? Então, assim, uma das coisas que eu acho que é muito importante é a gente fazer as escolhas das informações. Quais serão as informações que vão me ajudar a ser uma pessoa melhor nesse mundo? Quais são as informações que podem colaborar para a minha ampliação de consciência? Tem alguns assuntos tão difíceis, tão polêmicos. Será que eu preciso entrar nessas polaridades? Será que eu preciso me render a um lado ou a outro? Eu não posso só conhecer e fazer escolhas que possam ser melhor para todos? Por que eu preciso ficar de um lado ou de outro? Não, e por que preciso ficar na superficialidade, Carola? Ou seja, eu vou confessar-te um desafio meu. O caminho tende a trazer coisas de mais conteúdo. Porque eu acho que na maturidade você tem que aprofundar. Há coisas que você não só estão nessa coisa superficial ou solamente na entretenção. E muitas vezes é um desafio, Carola, porque não todo mundo está disposto a aprofundar ou a receber conteúdo de qualidade. Mas eu acho que o trabalho tem que ser diretamente vinculado com o propósito de cada uma. E eu considero que la diferencia la va a dar la educación, la va a dar la calidad de información, la va a dar el contenido y por sobre todas las cosas la va a dar, mira, nosotros somos muy diferentes, no nos conocíamos, pero yo acho que desde el primer momento los valores y los propósitos nos acercaron. Y yo acho que la persona tiene que buscar sus núcleos de referencia, hoy más que nunca, apoyado en ese punto.
em valores e propósito, porque se perdeu muito, Carola. Porque as palavras Muito se perdeu. esvaziadas, Maria E Laura. a única... As palavras ficaram esvaziadas na minha visão. Todo mundo busca seu propósito. Como eu posso buscar o meu propósito pessoal no contexto que a gente vive? Minimamente, o meu propósito tem que estar linkado ao meu contexto. Eu posso ser feliz Mas lógico. se eu vejo uma infelicidade em torno. Então, eu acho que tem um esvaziamento de palavras e de compreensão. Eu acho que tem muito a ver também com maturidade de conceitos, né? Quando a gente fala em maturidade, por exemplo, né, que é o nosso público aqui, eu vejo muita gente achando que é só diz respeito ao quanto eu vivi, né? Então, o quanto eu vivi, eu já sou uma pessoa madura, porque eu sou 50 a mais. Eu fiquei pensando muito outro dia nisso, e para mim, não. Para mim, maturidade vem do quanto eu aprendi. Então, eu posso morrer com 100 anos, absolutamente maduro, porque eu não E aprendi. não aprendi nada. E eu não aprendi, não foi por falta de oportunidade, ou por falta de conhecimento, ou de informação. Foi porque, provavelmente, eu fiz esta escolha. Então, eu volto sempre para a escolha. Porque eu só vou aprender se eu tiver com os ouvidos abertos para escutar, não ouvir só. E com os olhos abertos para enxergar, não só para ver. Então, é uma questão de uma postura na vida. E quando a gente aprende e amplia a consciência, não dá para voltar para trás. Não tem como voltar para trás. Então, é uma questão de disponibilidade. É uma questão de relações de confiança. A gente parte do princípio que todo mundo é corrupto. A gente parte do princípio que ninguém leva a sério. A gente parte do... Então, assim, que princípios são esses que a gente parte? Que julgamentos são esses? Então, a pessoa mora na rua porque ela é vagabunda, ou o outro não agarrou a oportunidade. Vamos voltar para o nosso assunto, que hoje eu tive uma conversa muito interessante sobre inclusão produtiva. O que acontece na filantropia? Tem muita gente muito bem intencionada, sentada numa sala com ar-condicionado na Faria Lima ou na Avenida Paulista, que descobre várias soluções para a inclusão produtiva, que é o nome que se dá técnico hoje para geração de emprego. Tá? E aí essa pessoa me disse que queria abrir, que tinha feito um conglomerado de empresários que eles iam conseguir ajudar para o município de São Paulo, que precisam de alguns milhares de garis. Então, que eles iam abrir essas vagas e estava resolvido o problema de uma parte de população de uma região de São Paulo, que todos podem ser garis. E está resolvido, porque eles já têm uma profissão. Aí eu olhei aquilo, escutei, eles foram adiante e tal, e aí eu só perguntei para eles o seguinte: mas todas essas pessoas têm vocação a ser gari? Essas pessoas querem ser gari? Não, mas para quem não tem nada, eu falei, não, então vamos voltar do começo. Essas pessoas podem ter a sua primeira oportunidade para ter um primeiro emprego como gari, poderem se formar para ser garis, porque garis é uma profissão muito digna e que precisa de muita técnica para não se machucar, não se contaminar, de horário, de ordem, de processo. E depois que eles estiverem minimamente inseridos num mundo onde o trabalho pode trazer outras oportunidades, eles podem fazer escolhas diferentes. E ele não está fadado a ser gari o resto da vida. Sabe por quê? Ele pode querer ser engenheiro, ele pode querer ser psicólogo, ele pode querer ser marmiteiro, eu não sei, mas ele pode ter o direito de escolher. E quando a gente pensa em soluções, a gente enquadra todo mundo num curral. Obviamente, a primeira oportunidade precisa ser minimamente em escala, mas dali para frente, o que a gente quer? A gente quer seres dignos e protagonistas da sua própria vida. Para isso, eles têm que ter o direito de sonhar. E para poder sonhar, eles têm que minimamente poder comer e dormir num lugar seguro. Então, assim, são coisas muito simples que, às vezes, as pessoas não entendem que as populações vulneráveis, as escolhas são feitas por eles. E, muitas vezes, é por isso que a gente não sai desse roda sistêmica. A gente não consegue ouvir e enxergar a real necessidade dessa demanda. Você pode, obviamente, fazer um trabalho emergencial para poder incluí-los, mas dali para frente, você precisa escutá-los e entender qual é o propósito de cada um. Ou só a gente tem propósito?
eu te vou dizer uma coisa muito irônica. Eu que trabalho com mulheres, que a maioria é mãe, las veces que tienen dificultad de escuchar el deseo o escolha do propio filho. A veces no consiguen dentro de casa. ¿Cómo van a poder respetar o escuchar a posibilidad de escolher do otro? Entonces, ¿te das cuenta por qué eu martelo que el ejercicio comienza dentro de casa, pequeño, con los teus? Hay una dificultad en general de escuchar al otro y de respetar que el otro pueda tener una opinión, una elección diferente a la que nos queríamos o que nos desejábamos. Entonces, esa cosa de respetar la escolha do otro o do livre-arbitrio es muy compleja. Y te voy a decir también de dónde viene arraigada. Ese es el libro que acá dice Escravidón, que están los dos, Não vi ainda. no sé si los leíste. Bueno, te sugiero que los leas porque son compridos, pero son muy bons. E muito tem a ver com esse conceito dentro da sociedade brasileira. O pobre não tinha um lugar para poder escolher, porque ele havia sido escravo. Então, ele não tinha a oportunidade de dar sua opinião, de dizer, olha, eu em vez de chocolate branco, quero chocolate preto. Em vez de trabalhar de gari, quero outra coisa. Então, na medida em que nós não podamos reconhecer que é uma parte da sociedade que tem direitos e que nós temos que darle o espaço, y no la caridad genosa. Ellos tienen el mismo espacio que a gente. Son tan ciudadanos cuanto. Entonces, creo que hay toda uma coisa mal entendida. Uma coisa, Maria Laura, quando eu falo que o meu sonho é que todos possam ser protagonistas das suas próprias vidas, é porque o protagonismo vem junto com empoderamento de que eu sou um ser partícipe desta sociedade e eu sou um cidadão como outro qualquer, que eu tenho direitos e deveres. Então, como as populações mais vulneráveis vieram dessa escola que você acabou de falar, né, escola entre aspas, onde eles foram guiados por uma única opção, que em algum lugar foi a falta de oportunidade, a falta de tudo, também são pessoas que muitas vezes não se veem merecedoras. E acham que não tem a capacidade para isso. Então, óbvio. Por isso se conformam com um plano de um subsídio. As primeiras oportunidades, os primeiros approaches são extremamente importantes, mas têm que ser altamente humanizados para eles se entenderem que eles têm os mesmos direitos e que em algum lugar eles vão precisar começar a sonhar para poder fazer escolhas e até poderem ir para a rua e dizer o que nós queremos é isso ou aquilo. E está nas nossas mãos ajudá-los a ir para esse lugar. Esse lugar faz parte do nosso. Isso deveria ser o nosso grande propósito enquanto nação. El de la inclusión, el del traer al otro. Te voy a contar dos cosas. Una, cuando yo llegué aquí, me sorprendía cuando te decían, disculpe cualquier cosa. Gente, ¿por qué? ¿Viste una cosa así de sumisión? No era común. Yo vine de Chile, mira que Chile también hubo dictadura, soy argentina, he pasado por Uruguay, Colombia. Disculpe cualquier cosa. No, se puede errar. Y todo bien, ¿me explico? O sea, ¿quién soy yo para disculparte? O sea, creo que hay una cosa de sumisión, de falta de merecimiento, de falta de reconocimiento do otro, en diferentes lugares de la sociedad. La mujer no respeto, me explico, de que ella puede ponerse lo que quiere, estudiar lo que quiere. Si você ve, en todo lo que estamos hablando, siempre hay un tema de respeto, de limite, de respetar el lugar do otro, la opinión do otro, que possa ser diferente y yo possa incluirla dentro de la sociedad. La exclusión nos llevó a esto, Carola. Estamos pagando um custo muito alto. Porque a gente tem aí 2/3 da população que ainda não entendeu que eles podem sair, eles precisam sair desse lugar, mas de forma organizada, de forma onde os seus direitos sejam reconhecidos de forma organizada, que eles têm todo o direito a pleitear políticas públicas, que eles têm todo o direito a pleitear vagas em organizações sociais, vagas em universidades,
pelos mecanismos que existem. Para incluir nesses mecanismos, eles têm que ter a ajuda da sociedade civil, mas falta para nós termos essa consciência e esta certeza que está na mão da gente fazer essa mudança. Porque eu mesmo demorei muito tempo para entender o tamanho dessa responsabilidade. Porque como eu sempre transitei em lugares muito diferentes, com pessoas muito diferentes, de todos os níveis sociais, cores, religiões, tal, para mim, como assim a pessoa não se sente no direito tal? Quando eu comecei a ver o coletivo crescendo, eu entendi que está nas nossas mãos também mudar essa roda. Porque tem que partir de quem teve mais privilégio e de quem não de quem alimentou isso, porque eu não acredito que eu tenha alimentado nada, mas de quem participou dessa história. A gente veio desse lugar histórico de ser um país que foi colonizado e ninguém está culpando ninguém. Nós só precisamos hoje ter essa consciência e fazer diferente daqui para frente. Só isso. Sí, y estamos en un espacio principalmente femenino, ¿no? Tenemos audiencia masculina, mas você sabe, eu sempre conto, ¿no? El logo do camino es una roda donde hay 3 mulheres que le están extendiendo la mano a la mujer que se siente fora da roda. Ese movimiento de trazer y de incluir. Entonces, a nuestro público, hoy que es femenino, y en donde tantas veces nos hemos quejado del no reconocimiento, de la no inclusión, de un marido que tal vez no informa, do financiero o do legal, o de dificultad de encontrar un espacio en la vida profesional porque se privilegia más al ejecutivo hombre que a la mujer. ¿Por qué no hacer, desde la experiencia nuestra de haber vivido que en algún momento no fuimos incluidas o no fuimos respetadas, ese trabajo de comenzar a hacer un movimiento, Carola? Porque la mujer tiene mucha capacidad para eso. Porque la mujer ya vivió eso, en cualquier nivel socioeconómico, ¿eh? A gente no tem a solo en el nivel. resiliência da espera, porque nós esperamos 9 meses para dar à luz. Nós temos o aprendizado físico da gestação. Nós fomos feitas para isso. Mesmo aquelas que não são mães, têm o seu físico preparado para gestar ideias, para gestar inovação, para gestar contribuições para o mundo. Então, eu acho que, para além da gente ter essa conformação, nós passamos por isso. Ganhamos menos, somos excluídas, já sofremos vários tipos de abuso, muito mais do que os homens, psicológicos, físicos, emocionais. Então, assim, eu acho que eu não tenho dúvida que a mulher e a alma feminina e o feminino têm um papel importantíssimo hoje na sociedade civil para ajudar estas mudanças. E, assim, podem até dizer, então nós vamos surfar na onda de que agora a inclusão feminina, assim, se for esse o nosso caminho, vamos surfar sim, mas vamos surfar com a consciência de que a gente pode, porque a gente tem um histórico para isso. Temos vivência. Y no desde el resentimiento. No desde el resentimiento. Porque tem muchos movimientos que eu acho errados. Porque ese resentimiento de criticar al otro o de ponerse en un lugar, Laura, las mujeres son mejores, los hombres nós temos que aprender com a história, aprender com o que nós já vivemos e com este aprendizado fazer diferente daqui para frente o que precisa e repetir o que foi bem sucedido. Errar ou ter sucesso faz parte de escolhas. Como eu te falei, maturidade é o que a gente aprendeu. Então, o que a gente aprendeu tem que ser posto no mundo com muita energia e com a potência feminina, porque nós somos muito potentes. E a nossa potência pode gerar muitas oportunidades para o mundo. A gente trabalha igualmente aos homens, né? Não temos nenhuma diferença. A nossa única diferença é que a gente tem uma potência feminina de gestar, de pensar mais tempo, porque a gente demora 9 meses para dar à luz a alguma coisa. Então, essa potência do feminino, essa alma que é acolhedora, que é em algum lugar
uma alma maternal, né? Mesmo para aquelas que não são mãe, é do feminino, ela tem que estar no mundo e na sociedade para ajudar a mudar essa roda e essa dinâmica. Bueno, por eso a mulher é útero, Carola. A mulher abraça, a mulher acolhe. Me Faz explico? parte A mujer. a ampliação de consciência faz parte da aceitação e do acolhimento, né? Agora, voltando ao problema do Brasil, quando você me perguntou também das causas e que eu não soube te elencar, porque eu olho um grande sistema, né? Eu queria resgatar um ponto que eu acho extremamente importante, que eu acho que a gente tem que também pensar que culturalmente, quem teve sucesso? Quem ganhou dinheiro. E só isso, para o mundo de hoje, é muito pouco. Em 7 bilhões de pessoas, a gente tem, parece que são 23 pessoas que detêm 70% do dinheiro da humanidade. Eu não sei mais te dizer o dado que eu não trouxe hoje aqui, infelizmente, mas é algo do gênero. Como isso é possível? Isso é métrica de sucesso? Acúmulo de riqueza? As pessoas precisam poder, todas elas, viverem dignamente. Uns com mais, outros com menos, não sei. Mas a dignidade é direito de todos. Então, a métrica de sucesso também precisa mudar na cabeça da gente. Óbvio que a gente precisa, Voy a do mandar un dinheiro texto e a gente muito bom, gosta muito. das coisas, tem necessidades. Eu não estou dizendo que eu não gosto das coisas, eu adoro as coisas. Eu gosto da casa que eu moro, eu adoro os luxos que eu tenho. Mas eu tenho muita consciência de que uma parte do que eu ganho todos os meses precisa ir sim para um projeto, para uma doação, para uma pessoa, para uma bolsa de estudos, para uma bolsa para uma pessoa estudar inglês, para um fundo de inclusão de mulheres, por exemplo, negras, como tem o Fundo Baobá, o Elas e tantos outros, ou do meu tempo para mentorar outras mulheres que precisam se fortalecer de alguma forma. Essa consciência a gente tem que ter, não tem jeito, senão a gente não vai mudar esse país. Carola, nos abrimos las preguntas y yo quiero hacerte algunas preguntas porque yo acho que vienen a ver con lo que vos estás falando. Supongamos que tenemos a alguien que está escuchando y que quiere, acreditó en tu palabra, entendió tu concepto y dice, bom, eu gostaria poder ou poner meu capital intelectual em um projeto, ou poner meu tempo em horas, ou ajudar financeiramente, mas não sei por onde começar, por onde escolher. Há um banco de dados, há algum lugar em onde você pueda ir e ler diferentes projetos e dizer, com isto me identifico, Sim. aqui quero Vamos lá. entrar. Tem duas plataformas que hoje estão muito boas, que não tem ali todas as causas do Brasil, mas tem um início, tá? Que já foi feita a curadoria. Uma delas se chama Descubra Minha Causa. É um site, se vocês derem um Google, vocês vão achar lá. E lá você faz um rápido questionário e ele te diz qual é a sua causa, que acha que é a vocação da sua causa, e abre para algumas organizações cadastradas. Tem uma outra que foi iniciativa da Rede Globo, feita na época do Covid, que foi espetacular, que se chama Para Quem Doar. E tem lá inúmeras causas. Outra sugestão que eu te dou é o seguinte: qual é a sua causa? A minha causa é meio ambiente no Nordeste. Senta 5 minutos no computador e dê um Google. Visite o site dessas organizações. Telefone, pergunte, se informe. A gente dá Google o dia inteiro para saber aonde compra ovo de Páscoa de crocante, aonde compra o sapato com lacinho verde. Gente, qual é a sua causa? Do que você gosta, onde você está procurando. Mas essas duas são muito boas. Depois a gente tem hoje um movimento da sociedade civil organizada que está no Brasil inteiro, que se chama União BR. A União BR hoje tem debaixo dela inúmeras organizações que estão fazendo uma luta incessante pelas diversas causas que estão precisando emergencialmente hoje no Brasil. A União BR é uma organização 100% de voluntários, que hoje tem um trabalho enorme, fruto da União São Paulo, União Rio de Janeiro, União Minas Gerais, todos os estados hoje têm. Então, no seu estado tem. Depois, se nada disso te soou, ring the bell, vamos lá, existem as plataformas de doação, que eu vou ser muito injusta se eu não falar várias aqui, mas assim,
Tem a Benfeitoria. Entra a Benfeitoria, uma plataforma de doação. Tem lá, no mínimo, 100 projetos que você pode escolher e entrar numa vaquinha virtual. Tem a Doare, tem a B Social, tem inúmeras plataformas de doação. E se nada disso ainda te soou, entra numa plataforma de voluntariado. Se você não conhece nenhuma organização, se você não tem nenhuma organização no seu bairro, que você passa todo dia na porta e nunca parou o carro para ver o que acontece ali, que seria a minha primeira sugestão, olhe no seu entorno que tem, na escola do seu filho, qual é a organização que a escola apoia, porque hoje a maioria das escolas apoiam organizações sociais do entorno. Tem uma plataforma chamada Atados, que conecta o voluntário com a organização social. Então, eu sou psicóloga, entra lá, coloca que você é psicóloga, tal, ele vai te dar várias organizações sociais que estão procurando uma psicóloga que não cobre a sua consulta. Se nada disso deu certo, me manda um e-mail que eu posso, quem sabe, te ajudar desesperadamente. Carola, te hago una propuesta. O sea, es que el camino siempre quiere, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos dentro do portal una lista de todo lo que acabas de falar? Eu cedo por una parte, un aba, en donde las consigan, porque a veces escutaron, no registraron, no anotaron. Entonces vamos a abrir una parte en donde você quiere ayudar, tiene esto, para que no tengamos o pretexto de Ótimo. que no E sabía a dónde única coisa procurar. que eu preciso ¿Ok? aí fazer uma relação mais completa, porque senão o meu pescoço vai apertar, viu? Tranquila, Meu con teu pescoço vai tempo, eu apertar, estou porque muito sou ligada a ocupada. muitas causas e eu falei uma e não falei outra. Vamos estruturar uma lista e a gente coloca lá, mas de cara essas duas podem ficar. Descubra a sua causa e para quem doar. Quer dizer, e as uniões, União São Paulo, União Perfeito. Minas Gerais e a União BR, elas estão nos seus estados e tem lá diversas organizações listadas que estão trabalhando seriamente para melhorar a qualidade de vida das pessoas. El cómo puedo participar ya me respondiste. Del aporte financiero ya falamos que no. Nos explicaste que tenemos una parte del sector privado, una do público y otra de sociedades civiles. También esa respuesta ya la diste en un inicio. Y tenemos algún compromiso hoy, dos candidatos para las próximas elecciones que tengan algún proyecto concreto que te hayan levado, te hayan planteado, que muchas veces no es una cosa que se fala mucho, mas que yo acho importantísima en cuanto a filantropía o tercero sector. Tenemos dos grandes Não, grupos o del tercero, não, o que temos propuestas são concretas. organizações sociais muito estruturadas para algumas causas, que tem aí um trabalho feito nos últimos 2 anos. Por exemplo, eu posso citar o Todos para a Educação. Quem não conhece, eu recomendo o Google, Todos para a Educação. O Todos preparou já para o outro governo e preparou agora de novo um material que será entregue, que será feita a caravana da educação a partir de agora, dia 26, em todos os estados, e que eles vão procurar todos os partidos e todos os candidatos, aonde eles vão levar todos os dados da educação brasileira, as boas práticas, o que dá certo e 7 sugestões da educação já. O que o país precisa e de que forma, com quais legislações que já existem para melhorar a educação do país para os próximos 15 anos. ¿Quién hizo Essa ese pesquisa é trabajo, esa desta pesquisa, organização Carola? chamada Todos para a Educação, que é a maior organização de advocacy para a educação no Brasil. Eu tenho a honra do movimento Bem Maior, do qual eu trabalho, ser cofinanciador dessa organização. Existe há 15 anos, um trabalho seríssimo, conhece a educação brasileira como ninguém e fez esse trabalho e está entregando na mão de todos os candidatos a deputados, senadores e futuros candidatos a presidente do país. Então, assim, existe muita coisa, Maria Laura, e a boa notícia que eu tenho para te dar é que tem muita coisa que dá certo no país. A gente vive num país de muitas organizações, muitos estados e muitos municípios que têm trabalhos seríssimos e políticas públicas que funcionam. A boa notícia que eu tenho para te dar é que a gente tem esperança nesse país, sim. O que a gente precisa principalmente? Continuidade, conteúdos programáticos sérios.
A gente tem uma nova base nacional curricular, que foi feita há 6 anos atrás para o país, que é espetacular. A gente tem aí organizações de saúde trabalhando seríssimo, a gente tem organizações de inclusão trabalhando seríssimo, e a gente tem muitas pessoas muito sérias, dedicando o seu tempo para fazer esse país um país melhor. Eu tenho certeza que a gente vai dar certo. Depende só agora da sociedade civil organizada garantir o processo democrático fortalecido. A gente não pode perder. Eu te voy a pedir lo siguiente. Eu abro un espacio dentro do Camino do Encontro de 1 hora al mês para traer a cada organização e contar lo que faz. Eu acho muito importante que o público conheça, que o público sepa, que o público escute y que, por sobre todas las cosas, Carola, que veja una cara que le dé credibilidade. Porque, como você falou em algum momento hoje de nosso encontro, hubo muita corrupção, a gente deixou de acreditar, está cansada por uma série de factores. Então, eu acho que apresentar a cara de esos proyectos puede ser una forma de acortar la distancia entre aquele que quer ajudar e a instituição. Eu tenho a dádiva de trabalhar num setor de muitas carências, mas de só ter encontros de muitas esperanças. Eu tenho a dádiva de ver projetos maravilhosos pelo Brasil, empreendedores sociais que dão sua vida pelas suas causas, empresários que trabalham fortemente para fazer mudanças nas suas empresas, que fazem grandes doações, que estão interessados em filantropia para fazer modelos que possam virar políticas públicas. Então, assim, eu vivo num mundo, graças a Deus, onde eu convivo diariamente com a miséria, com a vulnerabilidade, com a falta de oportunidade, mas do outro lado eu enxergo muita oportunidade e muita potência. Nós somos potentes, nós podemos fazer diferente, Maria Laura. Eu tenho muita fé nisso. Estarías hoje aqui, senão não abriria um espaço para isto, e porque además eu acredito que cada um em seu metro quadrado tem que fazer sua parte. Então, o Camino, además de convidarte, te oferece 1 hora, 2 al mês para traer essas instituições, contar que fazem essas associações civis, comunicar e distribuir, hacer con que isso, me explico, comece a ser uma telaraña. Porque eu acho que é muito para fazer, eu acho que este es un país donde el calor humano es incalculable, Carola. Poucos países Uma coisa que a gente tem que ter certeza, Maria Laura, é da potência desse feminino que você tem nas mãos. E esse espaço é precioso para isso. Esse feminino precisa ser muito esperançoso. Esse feminino Mas para chegar a essa esperança, hubo que fazer toda uma jornada, Carola, que eu fiz com elas, de dar su valor, de dar valor a la historia, a la experiencia de vida, de valorizar el aprendizado de su experiencia y de haber construido esa maturidad allí, y entender que no importa que llegaron a los 50 y pueden tener un niño vacío o están en la menopausa. La potencia continúa desde de una serie de formas que se pueden manifestar, y que la primera que tiene que reconocerse potencia es ella. Entonces, a partir de entender que es potencia, ella va a poder poner para afuera. Entonces, yo acho que después de 4 años de todo este trabajo que ha feito Camino, ya están preparadas para ser potencia y para poner esa potencia para afuera. Bueno, 8:04, podría ficar 1 hora más conversando. Siempre tengo la ilusión de que seas una columnista do Camino do Encontro para o terceiro setor, porque una riqueza de conteúdo, de fala, y por sobre todas las cosas, de esperança. Não sos uma pessoa negativa, muito por contrário. Eu acho que neste momento, Carola, todos estamos necessitando acreditar que Brasil vai sair da situação em que está imersa hoje, mas só com o compromisso de cada um de nós. Assim que, sabéis que o espaço do Camino cede essa potência. Eu, no contigo, con alguien de tu equipo que nos pase la información, nos ponemos en contacto con esas instituciones y los vamos convidando para que nos conten qué es lo que están haciendo. Prazer, com muito prazer. Vamos... É pequeno o compromisso, mas acho que cada um tem que fazer a sua parte. Principalmente a sua parte da forma que sabe, com o seu melhor propósito,
colocando em prática os seus melhores valores e resgatando principalmente a potência individual de cada um, que pode transformar o coletivo, e todos nós temos dons e virtudes que podem ser transformados em oportunidades para o coletivo. Todos nós carregamos alguma potência, algum dom, alguma virtude que pode, sem dúvida alguma, fazer a diferença no seu micro espaço ou no espaço coletivo onde a gente está inserido. Posso fazer uma pergunta muito Deus. íntima antes de fechar? Imagina não. Imaginaste Oi? que ibas a chegar hasta aqui? Você imaginou que ia chegar Mas eu hasta não aqui? cheguei em lugar nenhum ainda. Ainda vou chegar. Eu estou aprendendo todo dia. Está bom, mas você imaginou que você ia fazer esta Não, trajetória? não. Esta Outro caminhada? dia eu tive uma aula, me deram uma aula que fez muito sentido para mim. Quando a gente entende que a gente está no mundo para aprender e que os valores são guia, né? Então, os meus valores são meus guia. E eu fiz uma escolha de servir na minha profissão, eu sirvo. As coisas foram acontecendo. E quando a gente olha por um período de tempo que aconteceu e olha para trás, fala: nossa, esse era o meu propósito de vida. Dificilmente a gente tem um propósito no momento zero e corre atrás dele. O propósito a gente constrói todo dia. Porque o propósito é baseado no que a gente acredita e nas nossas escolhas. Então, esse caminho de propósito eu não tinha certeza. Mas hoje eu fico muito feliz por ter chegado aqui e acho que eu não cheguei em lugar nenhum ainda, porque eu estou só no caminho do aprendizado, com certeza. Todos os dias eu preciso aprender alguma coisa, Maria Laura. Ai, eu te poderia escutar horas, horas. La verdad, eu sei que Gabriela estava por aí, tua filha. Eu cheguei a você por Gabriela. Sempre sou muito grata a tua filha, que fez essa leitura el dia que me conhece, que me dijo, você tem que conhecer a minha mãe. Ô, Maria Laura, eu Você só tem que queria tomar um café deixar com falar minha uma mãe. última coisa, que é o seguinte: as pessoas, eu mesmo estou me ouvindo falar e estou pensando que as pessoas devem estar pensando que é muito fácil, né? Não tem nada fácil, gente. Cada escolha é um parto, é dúvida todo dia. Mas todos os dias eu tenho a certeza de que algum lugar a gente está caminhando para aprender, porque a gente tem encontros inspiradores todos os dias. Hoje em dia, seja virtualmente ou pessoalmente, quando a gente consegue ter a certeza de que algum dos encontros que a gente teve no dia nos trouxe algo novo, é porque a gente está no caminho certo. A gente não pode estar nesse lugar de que a gente já sabe tudo e de que nada vai funcionar. Pelo contrário, tudo vai funcionar e a gente não sabe nada. Quanto menos a gente souber, melhor a gente vai conseguir correr atrás do que a gente precisa fazer. Sos uma linda. Sos uma linda. Eu, sinceramente, qué privilegio que acá hayas puesto la atención en María Laura y no Camino de Encontro, porque, sinceramente, para mí una honra escucharte, una honra las explicaciones técnicas o conteúdo que vos traes y esa responsabilidad de tus escuelas. La verdad, gracias. A Me você. quedo así. E que todo mundo... No. Muy obrigada. Vamos a hacer ese canal no Camino de poder levar la información para que estén más perto y traer a esas personas para gerar Combinado. Quem credibilidade quiser nos conhecer o projetos. que eu faço hoje, é só entrar no site movimentobemmaior.org.br e vocês vão ver um pouquinho do que a gente faz hoje pelo Brasil. Carola, você Sim, faz em Brasil inteiro, Brasil correto? inteiro. Todo. E quantos projetos hoje têm embaixo desse Então, Maria Laura, guarda-chuva? eu tenho tempo ainda para contar rapidamente? Sim, Então tá. porque Na Instagram não verdade, hoje limita. Dale tem assim 3 grandes no braços projeto. de investimento. Um braço onde a gente está co-investindo, tá? Primeiro tem essa tese de que a gente não investe em nenhum projeto sozinho, a gente não é o maior investidor de nenhum projeto, porque a gente acredita na colaboração, porque a gente acredita no protagonismo coletivo.
Então, a gente tem um braço de co-investimentos na área de cultura de doação, onde a gente fortalece o sistema. O que significa isso? Fazer pesquisa sobre o terceiro setor, trazer dados para o setor. A gente patrocina, a gente investe, por exemplo, num podcast de filantropia da Editora MOL. A gente está junto com o Movimento Cultura de Doação, fortalecendo o setor. Aí a gente tem um braço de projetos, como a gente chama, de nacionais. São projetos hoje que olham basicamente para a educação e inclusão produtiva, e que são projetos que têm grande capacidade de escala e de mudança de paradigmas para poder fazer mudanças em políticas públicas. Então, estou falando do Todos para a Educação, como eu já citei, estou falando da Fundação Maria Cecília Vidigal na primeira infância, estou falando do Instituto Iungo de Minas Gerais para capacitação de professores em 5 estados do Brasil, etc. Nesse braço, a gente tem hoje mais ou menos uns 8 grandes projetos no Brasil. E a gente tem um braço, que é um Menina dos Meus Olhos, que se chama Futuro Bem Maior, onde a gente só financia pequenos projetos no Brasil inteiro, de qualquer causa, que, na verdade, a gente financia pequenas organizações sociais, porque a gente acredita que a gente tem que fortalecer estas organizações para gerar impacto nas suas causas. Então, no Brasil inteiro, de qualquer causa, organizações que estejam em municípios com menos de 200 mil habitantes e que tenham um orçamento anual de até 500 mil reais. Então, nós estamos falando de organizações pequenas que geram um grande impacto regionalmente. E essas organizações, com certeza, posso dizer sem sombra de dúvida, são lideradas por líderes locais que precisam se fortalecer. Então, o nosso trabalho é fortalecer essa organização e esse líder, não só com aporte financeiro, mas com todos os recursos não financeiros, de capacitação, de compreensão da demanda, de formação de rede, de abertura de porta de novos parceiros. E esse é um trabalho que a gente faz em rede com outras organizações. Hoje a gente tem aí mais ou menos, ao mesmo tempo, uns 50 projetos rodando. Só. Te robé 60, É sempre 72 um prazer minutos de tu imenso. vida. Muito La obrigada. verdad, Uma honra estar sempre. Sempre uma honra. Obrigada. obrigada. Amanhã vamos a juntar toda essa informação, vamos a ponerlo en un post y después lo Combinado. vamos a Um subir beijo al portal. grande. ¿Ok? Beijo para todos. Boa noite. Gracias. Fica Boa grabada. noite. ¿Ok? Boa noite a todos.